Transmissão da live funcionando. Vamos ver se está tudo funcionando. Só mudar a tela aqui. Quem já acompanha a live sabe que eu preciso clicar em transmitir ao vivo. Ainda não, agora apareceu. Transmitir ao vivo. Vamos lá. Vamos ver se hoje eu não avisei que teria live, então não sei se vai entrar alguma pessoa, mas hoje oficialmente estou de volta com as lives de domingo a quinta-feira. Ô Vitor, não avisei e hoje tem live, Vitor. Acabou de entrar aí. E alinhando com todos aí, hoje oficialmente estou retomando as lives, então de domingo a quinta-feira sempre vai ter live sobre planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, SNOP, SNOI, supply planning, tudo que envolve estas áreas. E a partir de amanhã eu começo a rodar anúncios aí para avisá-los sobre a live, porque aí vocês conseguem se organizar aí para poder participar da live e acompanhar aqui ao vivo. Está tudo funcionando bem. Esperar mais uns 5 minutos para ver se entram outras pessoas. E, como eu já falei, não avisei que teria live hoje. Vou esperar mais um pouquinho, ver se entram outras pessoas. Se não entrar, aí as pessoas pegam a live, depois a gravação da live. Amanhã de manhã eu publico a gravação da live. Aí você pega a gravação. Então, esperando mais um pouquinho aqui. Como sempre. E hoje, vou falar de ponta a ponta de todos os blocos para você dominar o planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento. Boa pergunta, Vitor. Vou falar sobre isso. Supply Planning, PPCP. Vou falar sobre isso. Supply Planning. Eu vou aproveitar. Vou esperar mais um minutinho, Vitor, porque aí outras pessoas entram ao vivo, aí já pegam a resposta desde o começo. Eu já começo respondendo isso e falo de outras coisas também sobre como dominar estas áreas, tudo que você precisa saber para dominar estas áreas e, consequentemente, crescer, entregar mais resultado. E para quem já acompanha há mais tempo, eu falo sobre o AR do planejamento de produção material. O AR da carreira, né? Não é o AR do AR dessa área especificamente, mas é A de argumentação, capacidade de argumentação e capacidade de entregar resultado também. Esse é o AR do planejamento. Essas duas coisas precisam caminhar juntas para você conseguir crescer profissionalmente, conseguir ter uma remuneração maior, enfim, se desenvolver na carreira. E que horas são? Cadê? Espera aí que eu me perdi na tela aqui. Deixa eu ver que horas são. 35. A câmera deu uma quebrada aí, tá aparecendo a parte de baixo, mas enfim, depois eu, na hora de publicar, eu editar, ela tá caminhando aqui, rolando para baixo. Será que eu consigo resolver? Deixa eu ver. Vamos ver se assim resolve. Eu mudei aqui, vamos ver se resolve. Enfim, vou seguir com o tema da live aqui de hoje. Tem algumas pessoas... resolveu aí. Consegui resolver a parte de baixo. Boa. Desapareci com... Tinha uma beiradinha que estava aparecendo aí embaixo. Estava bagunçando a câmera. Então, seguindo, vou falar de ponta a ponta sobre como dominar o planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, tudo que você precisa saber nessas áreas. E primeiro eu vou responder a pergunta do Vitor aí. Ele já fez uma pergunta sobre qual a diferença de Supply Planning e PPCP. Supply Planning é o nome usado fora do Brasil. Tá? É um termo em inglês para você resumir tudo que está relacionado a planejamento de recursos. E aí, recurso, você coloca produção, materiais, demanda. Tá? Demanda envolve utilização de recursos e estoques. Então, são todos os recursos de uma operação. Isso é tudo o que envolve o supply planning. E aí você vai pegar SNOP, que é Sales and Operations Planning, SNOE, Sales and Operations Execution, que é o planejamento de vendas e operações e a execução desse processo de planejamento. Você vai pegar o IBP, que é o Integrated Business Planning, que você olha o negócio como um todo, inclusive gestão de portfólio, gestão de produto. Então, Supply Planning é o planejamento de recursos. Como que você otimiza os recursos da melhor forma possível para uma empresa conseguir entregar resultado. Este é o Supply Planning. Se você for pesquisar fora do Brasil, Vitor, esta é a terminologia utilizada. Supply Planning, analista de Supply Planning, claro que em inglês, né? Supply Planning
em inglês, coordenador de supply planning, você sempre vai encontrar essa terminologia fora do Brasil e se você for mais adiante, você vai encontrar o nome Supply Chain Orchestration. Os grandes softwares desta área chamam esta área como Supply Chain Orchestration. Não entram nem com muita profundidade na cadeia de suprimentos em si, que é o supply chain, mas em todo o processo de planejamento, definição do volume de compra, definição do volume de produção, definição da capacidade produtiva, necessidade de equipamentos e tudo o que envolve estas áreas. Deixa eu só arrumar a câmera aqui que... Peraí. Não sei porque ele está quebrando um pedaço aqui e está ficando ruim. Corrigir de novo, vamos ver se vai dar certo. Então, isso, supply planning é isso, Vitor. Tudo o que envolve o planejamento dos recursos. E quando eu falo do método LBP, ele olha supply planning como um todo. Ele não olha só planejamento, programação e controle de produção. Inclusive, deixa eu falar da área como um todo. O que você precisa saber para dominar essa área e para entregar resultado? O primeiro ponto é entender como tudo está estruturado. E aí, Sidney, bem-vindo, Sidney. Entrou aí e outras pessoas entraram também. Então, o primeiro ponto é entender que a área vai muito além do planejamento, programação e controle de produção. Isso é um pouco óbvio para os profissionais mais experientes, com mais conhecimento, ou pessoas que trabalham em grandes operações, porque quando você vai para uma grande operação, você tem a referência, uma grande multinacional, por exemplo, você tem a referência da matriz que está direcionando o supply planning. E aí você acaba conhecendo o processo de planejamento como um todo, você não fica restrito ali ao PPCP ou ao PCP, aquela parte mais operacional, mais dia a dia. Uma operação grande tem essa característica, tá? Ela tem muito bem separadas as áreas, a estrutura, as nomenclaturas, e é muito diferente. Eu, por exemplo, já operei em uma multinacional, que eu respondia para um diretor de planejamento que ficava nos Estados Unidos, e aí esta diretoria de planejamento tocava toda a estrutura de planejamento do mundo inteiro. E aí passava por planejamento de produção, planejamento de demanda, planejamento de estoques, gestão de portfólio, gestão de abastecimento dos centros de distribuição. Então, supply planning também é o processo de abastecimento. No caso, nessa operação, tinha um abastecimento, tinha a operação no Brasil e a gente abastecia os centros de distribuição que ficavam nos países da América Latina, porque eles não tinham fabricação. A fabricação era parte feita no Brasil, parte feita fora, mas tudo que era feito fora passava pelo Brasil antes e aí depois a gente mandava para os países da América Latina para poder consolidar carga, enfim, otimizar todo o custo ali de operação. Então, era muito bem dividido, tá? Inclusive com nomes ali, o processo de planejamento ficava muito claro. E isso, de novo, é característico de uma empresa grande. Se você vai para uma grande multinacional, isso fica muito claro e você entende ainda mais a importância dessa área. E se você vai para uma empresa menor, que eu também já participei de operações em empresas menores, é muito focado ali a definição do volume de produção, definição do volume de compra, a demanda, fica tudo junto ali numa caixa só, em muitos casos é uma pessoa só executando todas essas tarefas. Eu fiquei muitos anos no começo da minha carreira sozinho executando todas essas tarefas numa empresa que tinha um porte, não era uma pequena empresa, tinha um porte relativo ali, mas eu tocava todas as operações. Então, eu era o supply planning ali da operação como um todo, não era só o PCP, né? Planejamento, Programação e Controle de Produção. Tinha outras coisas ali também. E indo adiante, né? Eu dei essa volta aqui para falar sobre supply planning, Vitor. E aí, indo adiante, qual a ideia aqui hoje, tá? Eu vou falar sobre todos os blocos que você precisa saber para dominar essas áreas, para dominar o supply planning e aí, consequentemente, você conseguir novas oportunidades, conseguir opções melhores aí na sua carreira ou entregar resultado onde você está trabalhando nesse momento. E tudo o que eu vou falar, claro que faz parte do método LBP. Então, tudo que eu vou
comentar aqui faz parte da metodologia e não é aqui para vender a metodologia. Isso não é o objetivo. O objetivo é que você entenda o que tem ali dentro e que você já, a partir daqui, já tenha um conhecimento para você conseguir avançar na carreira. Então, o que você tiver, o que você vai ter de conteúdo aqui hoje já é suficiente para você compreender como todas essas áreas funcionam e consiga entregar mais resultado, consiga avançar na carreira. E o primeiro ponto, tá, é entender exatamente a pergunta que o Vitor fez ali. Vai muito além de planejamento, programação e controle de produção. Essa é a primeira coisa, tá, que você precisa ter em mente. E quando você olha para planejamento, programação e controle de produção, naturalmente você precisa pensar que você tem planejamento de demanda, você tem planejamento de materiais e tem o planejamento de estoques. Tudo funciona junto. Você não tem como separar estas áreas. Tá? Impossível. Uma decisão que você toma no planejamento de produção vai impactar demanda, vai impactar estoques, vai impactar materiais também. Então, é impossível separar. Então, a primeira coisa é entender isso. Tá? Primeira coisa, não dá para olhar só planejamento de produção. Impossível. E dentro do método LBP eu explico em detalhes isso, tá? Como que cada uma dessas áreas está conectada, qual é a relação entre uma área e outra, o que você faz quando tem interferência de uma área na outra. Então, primeiro ponto, entenda isso e compreenda que uma decisão que você toma em uma área naturalmente vai ter impacto nas outras. Tá? E aí eu estou falando só do bloco que é nossa responsabilidade aqui. Claro que se você já trabalha nessa área, você sabe que uma decisão que você toma no planejamento de produção vai impactar o RH, vai impactar o financeiro, vai impactar a logística, enfim, vai ter impacto em todo mundo. Então isso você já sabe, eu estou falando só do nosso bloco aqui. Então, primeiro passo, compreender que planejamento, programação e controle de produção vai muito além disso. Você tem 4 blocos, que são 4 áreas orbitando aí na estrutura da empresa como um todo. Planejamento de produção, materiais, demanda e estoques. Tá? Esses 4 blocos andam juntos. Primeiro ponto. E deixa eu fazer um parênteses aqui que é muito importante. É importante para a sua carreira, tá? Para o seu desenvolvimento. Peraí, deixa eu ajeitar aqui a câmera aqui. Só um minuto. Estou arrumando a câmera que ele decidiu voltar para a posição normal agora. Boa. Então, deixa eu falar um ponto que é importante para a sua carreira, para o seu desenvolvimento. Se tem uma disciplina que é importante você... Duas, na verdade. Ixi, eu ia falar uma, aí foi para 2 e já foi para 3, né? Mas, enfim. Quando você sai do planejamento de produção e começa a olhar para estas outras disciplinas, planejamento de demanda, planejamento de estoques e planejamento de materiais, as suas oportunidades de carreira elas abrem absurdamente. Porque você deixa de olhar só para a produção e você passa a olhar para tudo aquilo que tem estoque. Loja, abastecimento de loja, centros de abastecimento, qualquer coisa que tem estoque. Se você olhar aí à sua volta, se você entende estas disciplinas, você consegue trabalhar com absolutamente tudo que tem estoque. Tudo. Todas as coisas físicas que estão aí à sua volta, você vai conseguir operar e conseguir encontrar oportunidades nessas áreas. Então, não fique só olhando para planejamento de produção. Você tem que abrir o seu leque de conhecimentos e por isso que eu falo de supply planning como um todo dentro da metodologia. Eu não falo só sobre planejamento de produção porque é muito restrito ali. Tá? Então, primeiro ponto. E além disso, né, que se você olha para planejamento de produção, você tem tamanhos de empresa diferentes, e aí as oportunidades são completamente diferentes, estruturas diferentes e níveis de área diferentes. Então, falei da primeira parte. Tá? Planejamento, programação e controle de produção vai muito além disso. Segundo ponto que é importante entender é que estes 4 blocos, estas 4 áreas que estão orbitando ali, elas também orbitam dentro do H2G. Eu chamo de H2G, que fica mais fácil de entender e compreender. H2G. Horizonte de tempo, granularidade de tempo e granularidade da análise. Fundamental que você conheça isso com profundidade, que você consiga operar isso com profundidade. Já vou explicar com detalhes, tá?
Quem acompanha as lives aqui sabe que eu sempre falo sobre isso, eu vou falar sobre isso 1000 vezes, porque isso faz uma diferença absurda no seu resultado, na sua capacidade de entregar resultado. H2G. O H2G ele está o tempo todo conectado com planejamento de produção, planejamento de materiais, planejamento de demanda e planejamento de estoques. Você não tem como separar. Por quê? O que é horizonte de tempo? Você está olhando os próximos 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 meses ou 12 meses? Primeira coisa. Para os 4 blocos do planejamento, você precisa trabalhar horizontes de tempo diferentes e as decisões que você toma são diferentes. Primeiro ponto. Segundo ponto, granularidade de tempo. Para os 4 blocos do planejamento, você vai olhar nível dia. Tá? Então, quebrado, você pode, por exemplo, olhar os próximos 30 dias quebrados dia a dia. Então, isso é granularidade de tempo. Ou você pode olhar os próximos 12 meses fechados ali mês a mês. Isso é granularidade de tempo. E a decisão, a escolha de qual granularidade você usa e qual horizonte de tempo você usa muda completamente o seu resultado, tá? Mas completamente. Você consegue construir projetos incríveis se você trabalha o H2G da forma correta. E aí o último ponto, que é a granularidade da análise. Você vai analisar nível máquina, nível produto, nível material, nível mão de obra. Qual o nível de detalhe que você vai entrar? Esta também é outra decisão extremamente crítica, não é uma decisão simples. E qual a grande dor destas áreas? É a incapacidade de navegar em horizontes e granularidades diferentes nos 4 blocos do planejamento. Essa dinâmica, essa é a grande dor dessa área. E aí dentro da metodologia, dentro do método LBP, eu estou finalizando é praticamente um software, eu vou chamar de um software, mas é uma planilha completa para você conseguir navegar em todas essas áreas e não ficar na dependência de um software, porque navegar é extremamente crítico. É isso que vai fazer você tomar decisões assertivas, tá? E aí, consequentemente, você entregar resultado. E falei dos 4 blocos, falei do H2G, e quando a gente conecta os 4 blocos no H2G, horizonte de tempo, granularidade de tempo e granularidade da análise, automaticamente você já tem na sua mão tudo entre aspas, tá? Que eu vou falar da outra parte de processo. Mas você já tem todos os dados necessários para você construir o seu processo de tomada de decisão através de um Sales and Operations Planning, planejamento de vendas e operações. Se alguém não conhece, coloca nos comentários aí se não conhece o que é um SNOP, eu explico com mais detalhes. E também pode construir um SNOE, que é um Sales and Operations Execution. A execução do planejamento de recursos. Então, olhando os 4 blocos e olhando o H2G, você já consegue fazer isso com detalhes. E com detalhes não, com propriedade. Isso já começa a funcionar porque você tem os dados na mão e você consegue estruturar isso de forma dinâmica e funciona super bem. Tá? Este é um primeiro bloco que eu falei aqui. E aí, se eu vou além, isso também suporta. Quero colocar um processo mais complexo, estou numa operação de multinacional gigante e estão querendo implementar um processo de IBP, Integrated Business Planning. Planejamento integrado de negócios. Vale a mesma coisa. E aqui, para vocês entenderem as nomenclaturas, tá? SNOP, que é o Sales and Operations Planning, planejamento de vendas e operações, ele é o IBP, Integrated Business Planning, planejamento integrado de negócios, é o SNOP avançado. Tá? Se você tem dúvida sobre isso, pesquisa Oliver White. Foi a Oliver White que criou isso, que criou essa nomenclatura. Então pesquise, vá a fundo, tem o site da Oliver White, tem um monte de livro da Oliver White. Eu recomendo para leitura, que é o ITP, Integrated Tactical Planning. Leia este livro, tá? Se você quer entender as nomenclaturas, como tudo funciona, granularidade, enfim, entender isso no detalhe, direto da fonte, tá? Tenha isso dentro do método LBP, tem isso no detalhe também. E, além disso, tá? Você tem ali essa parte. Eu falei de SNOE, né? Sales and Operations Execution. Daqui a pouco eu falo da divisão dos dois para você ter mais clareza sobre isso. A execução
do planejamento de recursos, que é o SNOI, é a mesma coisa que o ITP, Integrated Tactical Planning, que também foi criado pela Oliver White. Eu estou falando sobre nomenclaturas e agora eu vou simplificar a sua vida, tá? Para você entender essas nomenclaturas com mais clareza. SNOP, tá? O IBP, que é o SNOP avançado, olha horizontes maiores, 18 meses, 12 meses, 24 meses, 36 meses, dependendo do porte da operação. Granularidades menores, então vai olhar consolidado por planta de produção, consolidado por grupo de máquinas, não vai olhar nível produto. Então, esse é um processo mais de longo prazo. E quando você vai para um SNOI e um ITP, você já tem uma granularidade maior, você vai olhar nível item, nível material, nível máquina, nível ferramenta, e um horizonte de tempo menor. Tá? Você vai olhar 3 meses, 6 meses. O ITP fala para olhar 3 meses, mas é só para você entender as nomenclaturas. E aí tem um ponto que eu sempre falo, não se apegue a isso, porque o planejamento, programação e controle de produção, ou planejamento, programação e controle de materiais, ou planejamento, programação e controle de demanda, ou planejamento, programação e controle de estoques. Esses 4 blocos andam sempre juntos. Isso, conectado ao H2G, que eu já falei, o horizonte de tempo, granularidade de tempo e granularidade da análise, isso já resolve todo o seu processo de planejamento. Você já tem tudo que você precisa aí na mão. Tá? Então, de novo, falo sobre isso com muito detalhe, muita profundidade dentro do método LBP. Tem módulos separados para falar sobre isso. Só estou trazendo que é importante você conhecer isso, entender toda essa estrutura, entender principalmente como que você constrói resultados com base nisso. É isso que vai te colocar num outro nível como profissional. E além disso, tá? Falei desse primeiro bloco. Além disso, tem uma parte conceitual. E quem está aí na live, se tiver alguma dúvida, comentário, podem mandar aí nos comentários. As pessoas que já acompanham a live há mais tempo já sabem disso. Mandem nos comentários que eu sempre respondo. Eu paro um tempinho para responder aqui as dúvidas. Mas mandem que é super produtivo, tá? Quando vocês mandam as perguntas, porque aí eu consigo entender as dores, exatamente quais são os problemas que vocês estão vivendo aí e consigo ajudar aqui de alguma forma, tá? E seguindo. Tem uma parte conceitual que é fundamental para você conseguir olhar, ter um outro olhar para estas áreas. E essa parte conceitual eu separo em 5 blocos. Tá? Essa parte conceitual eu separo em 5 blocos. Primeiro bloco, modelo de negócio, que é o mesmo que ambiente produtivo, também explico com muito detalhe, mas modelo de negócio é basicamente, eu vou falar basicamente porque você tem que entender como funciona, quando você usa um, quando você usa outro, tem um nível de profundidade enorme nisso, mas são 4 modelos, né? Make to Stock, Make to Order, Assembly to Order e Engineer to Order. Então você tem Make to Stock, que é feito para estoque, Make to Order, que é feito sob encomenda, Assembly to Order, que é um pré-montado, né? Você tem só a última etapa ali do processo produtivo que ainda não foi executado. É um Assembly to Order. A Dell opera nesse modelo Assembly to Order. E um Engineer to Order, que é um produto feito ali de acordo com um projeto. Estes são os modelos de negócio e os ambientes produtivos. Por que é fundamental você entender isso no nível de detalhe e entender como o planejamento de materiais funciona em cada modelo, como o planejamento de estoques funciona em cada modelo, como o seu planejamento de produção vai funcionar em cada modelo, quando você usa um, quando você usa outro, quais são as dores de cada modelo. É fundamental você compreender isso porque, primeiro, tá, você consegue entregar resultado onde você está, propor projetos, propor coisas novas, e segundo, que você não fica vendido quando você vai para uma operação nova. Tá? Uma operação é completamente diferente da outra. E se você sai de um modelo que ele vou falar 2 extremos, tá? Que ele é um modelo make to stock, feito para estoque, e vai para um modelo que é engineer to order, é outra realidade, tá? É outro jeito de operar, outro jeito de planejar. E se você não tem pelo menos uma noção de que são modelos diferentes, de que a forma de planejar é diferente, você vai passar por vários problemas. Eu já tive esse tipo de problema, já falei algumas vezes, eu já tive esse tipo de problema, saí de uma operação que tinha um modelo de negócio, fui para outra com outro modelo completamente diferente e eu sofri, tá? Por 2 anos para conseguir entregar resultado, porque eu não entendia o que estava acontecendo e isso comprometeu um pedaço da minha carreira naquela época, tá? Isso
18 anos atrás, talvez. Então, importante que você conheça isso. Essa é a primeira parte conceitual, tá? A segunda parte, modelo de transformação. Cada operação tem um modelo de transformação diferente. E se você trabalha com planejamento de produção, você sabe disso. Cada operação tem um modelo de transformação. No caso de modelo de transformação, você entra só na disciplina de planejamento programa. Você foge, você não está trabalhando aquele bloco do começo da live que eu falei, que é relacionado a tudo que opera com o estoques, tá? Você fica focado em produção, o que eu vou falar de modelo de transformação. Então são alguns modelos que funcionam de forma diferente, que você precisa conhecer no detalhe. A forma de planejar é diferente. Projeto, centro de trabalho, lote, linha e contínuo. Tá? São estes 5 modelos e é importante que você entenda no detalhe, tá? Como funciona cada um destes modelos e, além disso, como os 4 blocos do planejamento estão conectados em cada modelo, como os 4 blocos do planejamento estão conectados no modelo de negócio, como o modelo de negócio está conectado no modelo de transformação, porque está tudo misturado, entende? Então, uma coisa está conectada com a outra. E é importante que você entenda isso com profundidade. Eu falei do segundo bloco de conceitos. Terceiro bloco de conceitos, modelo de movimentação. Tá? Você tem alguns modelos de movimentação também que são a forma de planejar cada um desses modelos é completamente diferente. Posição fixa, funcional, celular e baseado no produto. São esses 4. Posição fixa, montagem de avião, por exemplo. Esse é o mais extremo de todos. O produto está parado. A forma de fazer o planejamento é completamente diferente. Aí você vai para o outro extremo, que é baseado no produto, linhas de produção gigantescas baseadas no produto. Eu estava assistindo outro dia o Manual do Mundo. Não sei se vocês já assistiram. Manual do Mundo mostrou a linha de produção da Paçoquita. Eu nunca fui numa linha de produção grande assim, não, já fui, alimentícia, tá? Mas mostrou a linha de produção da Paçoquita. Esse é um ótimo exemplo de produção baseada de modelo de movimentação baseado no produto. A linha é construída para o produto, tá? E só faz aquele tipo de produto. Processo contínuo que não pode ter interrupção. Então, modelo de movimentação. Tá? É importante você entender os detalhes disso também, porque isso faz muita diferença no seu processo de planejamento. Quarto bloco aqui conceitual, não sei nem que horas são aqui, eu estou perdido no horário, 8 horas. Quarto bloco conceitual são formas e técnicas de proteção com estoques. Muita gente acha que é só o estoque de segurança que é uma técnica de proteção. Não, errado, porque o estoque de segurança, você tem várias formas de usar o estoque como proteção para o seu negócio, como colchão, como proteção contra oscilações, como proteção em relação à sazonalidade, como proteção como estoque de segurança mesmo. Então tem várias técnicas que você precisa usar e aí para cada modelo de negócio você usa uma, para cada modelo de transformação você usa uma, para cada modelo de movimentação você usa uma. E é importante que você conheça esse todo, tá? Com muito detalhe, com muita profundidade. Eu falei da quarta parte aqui conceitual. Vou pegar a quinta parte conceitual e para quem está online, daqui a pouco eu respondo os comentários. Quem tiver dúvida, manda nos comentários aí também, porque eu vou responder aqui durante a live. E quinta parte conceitual, que eu fiquei de falar, esse bloco, tá? Essa quinta parte, tá? Eu divido em 5 blocos e aqui essa parte você só encontra dentro do método LBP de verdade. Por quê? Primeiro ponto. Quais são as 5 leis do supply planning, do planejamento, programação e controle de produção, estoques, materiais, demanda, qualquer uma dessas áreas? Quais são as 5 leis? E como que você resolve estas 5 leis? Como que você cumpre estas 5 leis? Primeira lei, estoque correto. Segunda lei, cadastros complexos corretos. O que são os cadastros complexos? Roteiro de produção e lista técnica, isso precisa estar certo, essa é a segunda lei. Terceira lei, pedidos de venda corretos. Quarta lei, pedidos de compra corretos. Por mais incrível que pareça, tem um monte de empresa
que ainda tem os cadastros dos pedidos de compras errados, com prazo de entrega errado, com saldo de pedido, enfim, uma confusão que você não consegue entregar resultado com isso estando errado. Vai ser a quinta lei. A quarta lei. Quinta lei, clareza na movimentação dos materiais, acuracidade na movimentação dos materiais. Como que você dividiu os seus depósitos, como que você está controlando cada uma das etapas, como é a movimentação, como é a transferência de responsabilidades entre os depósitos. Se você não cumpre esta lei, você vai ter um monte de problema para você poder fazer o processo de planejamento da forma correta. E aí tem técnicas para você cumprir esta lei. Tá? Tem uma delas, vou falar uma delas que eu explico com profundidade também. Uma delas, diagrama de complexidade. Como que você constrói o seu diagrama de complexidade, onde estão os pontos que você precisa ter controle, onde você tem controle, onde você não tem, onde é crítico, tá? Onde você precisa colocar um controle novo. É fundamental que você faça isso, principalmente se você está numa operação simples, ok, você consegue entender tudo o que está acontecendo. Mas se você vai para uma operação com um nível de complexidade maior, tá? Se você não faz um diagrama de complexidade, você se perde. Tá? E aí você não consegue entender o que está acontecendo e, consequentemente, não consegue entregar resultado. Você é engolido ali pelos problemas e aí depois não é promovido, não cresce, é criticado, tem baixa credibilidade como profissional. Enfim, tem um monte de problema que surge em função disso. Tá? E aqui eu tô dando a direção. Tá? Já olhei para tudo isso, já passei por um monte de coisa. Se você não viu o meu histórico aqui profissional, já passei por 15 fábricas, literalmente, tá? 15 fábricas, tipos de produção diferentes, processos diferentes. Como vice-presidente de operações do iFood, que foi a minha última oportunidade de trabalho aí efetivo dentro de uma empresa, porque hoje eu estou liderando a Volans Educação, então eu tenho uma iniciativa de educação voltada para planejamento, tem o curso no ar, tem vários outros cursos que estarão no ar em breve. Mas na última experiência eu liderava 800 cidades, um time de 500 pessoas. Então eu conheço toda essa parte aqui, tá? Não estou falando de orelhada aqui, um maluco trazendo esse monte de conhecimento. Não é isso, tá? Conheço, já estudei isso com profundidade, muita profundidade, já apliquei e já trabalhei de várias formas em todos esses blocos aqui, tá? 5 leis. Deixa eu pegar aqui o comentário, porque daqui a pouco eu vou falar das outras partes. A Érica falou aqui, boa noite, onde trabalho hoje temos produção por encomenda e também para estoque. Acredito que o maior desafio que temos hoje é controlar todos os estoques. Ótimo ponto, Érica. E aí controlar dá para entender, dá para interpretar de duas formas isso que você falou de controlar. Primeiro ponto é controlar mesmo fisicamente, ter a acuracidade dos estoques, como que você faz o inventário, como você controla isso. Tá? Então, eu vou tirar esse ponto de lado. Dado que você tem a acuracidade nos estoques, os estoques estão redondos, tá? Você tem os depósitos separados, está tudo funcionando, tem esse ponto. E aí tem o outro ponto de controlar, é quanto você mantém em estoque e por quê. Aí é muito crítico, você tem que ter um mínimo de integração entre os 4 blocos de planejamento de produção, materiais, demanda e estoques. Estes 4 blocos precisam estar redondos. E é claro que quando eu olho para planejamento de produção, tem planejamento de capacidades, tem várias coisas ali dentro. E aí capacidade de curto prazo, médio prazo, longo prazo, não é tão trivial assim. E os 4 blocos têm que estar conectados no H2G, que é o que eu falei lá no começo da live. Horizonte de tempo, granularidade de tempo e granularidade da análise. Quando você faz isso direito e de forma integrada, e você consegue visualizar, você tem a plataforma certa, e aqui eu não estou falando de um software mirabolante, não. Você tem acesso a essa plataforma dentro do método LBP também. É uma planilha super estruturada, tá? Super estruturada para você conseguir fazer o planejamento da forma correta e visualizar os estoques. Por que eu falo de forma integrada? É mágico, tá, o que acontece. Quando você visualiza tudo de forma integrada, tá, você consegue identificar com muita clareza quando você vai ter problema, onde você vai ter problema, por que você vai ter problema. Tá? Se você está numa operação que ela está bagunçada, que ela tem muito problema de falta de produto, você consegue desenhar uma curva e falar, eu estou com esse nível de problema agora e em 3 meses ou em 6 meses
Todos esses problemas serão resolvidos por causa disso, disso e disso. Você consegue fazer essa curva. Eu já fiz isso. Eu já entrei numa operação que tinha um monte de problema de estoque, falta de produto para todos os lados. O indicador que a gente olhava nessa operação era o on-time delivery, baseado na promessa de entrega. Então, era o percentual de cumprimento das datas prometidas de entrega. O on-time delivery era 64%. Horrível. Era um negócio B2B, business to business, fornecia para outras empresas, de negócio para negócio. 64% é horrível. A gente fornecia para linhas de produção da indústria farmacêutica. Então, você imagina como nós éramos um dos melhores fornecedores, mais amados ali, fornecedores, claro que não. E aí um trabalho de integração dessas áreas, planejamento de estoques, também era o modelo de negócio que tinha e tem make to stock, feito para estoque, e make to order, feito sob encomenda. E a gente conseguiu levar o nível de serviço de 64% para 99%. E estes 99%, por que não era 100%? Porque tinham alguns produtos ali que escapavam ainda do prazo de entrega, mas aí atrasava 2 dias, 3 dias no máximo. Antes atrasava 15, 20 dias, era uma confusão, tá? Uma confusão, e tem solução, só que você tem que conseguir visualizar tudo. Um dos segredos, tá, destas áreas, do supply planning, do planejamento de recursos, é a sua capacidade de visualizar como um todo tudo o que está acontecendo, tá? Esse é um dos segredos, é isso que entrega resultado. Deixa eu pegar os outros comentários aqui. Quando iniciei na área, ainda era estagiário de PCP, depois analista de PCP, agora gerente de supply planning. Entender o planejamento estratégico envolve a dinâmica como um todo. Desde alinhamentos com comercial, passando pelas operações até logística de entrega. Exatamente, Vitor, exatamente isso. E como gerente da área, é fundamental que você entenda o todo. Tá? Porque você que é a pessoa mais sênior com capacidade de encontrar o equilíbrio. Esta área é a área que fica o tempo todo encontrando o equilíbrio entre uma demanda do comercial, uma demanda de operação, uma demanda do financeiro, entendendo o que é melhor para a empresa. E, além disso, compartilhando com a empresa as possibilidades ali de caminho, tá? É fundamental. E para quem não fez a trajetória ali do Vitor ainda, tenho certeza, o Vitor está sempre aqui fazendo pergunta, faz perguntas inteligentíssimas, tá? É fantástico as perguntas que o Vitor traz aqui. E ele fez essa trajetória, tá? De estagiário até gerente de supply planning. Se você quer fazer a mesma trajetória do Vitor, é fundamental que você tenha o conhecimento da área como um todo e entenda tudo o que acontece. O Vitor é um dos maiores comentaristas aqui, traz coisas fantásticas que ajudam demais. Conceito de custos também, o Vitor, fundamental, ter os conceitos de custos. Eu vou organizar isso de novo, mas se você olhar no meu canal do YouTube, não olhem, tá? Falando para olhar e falando para não olhar, mas 5 anos atrás, acho, eu comecei a postar uma série que chamava Mestre dos Estoques, que falava de foram 14 aulas que eu postei, se eu não me engano, e falava de estoques de ponta a ponta. Por que eu estou falando de estoques? Porque lá dentro dessa série tinha todo o conceito de custeio de estoque, custeio de produto. Tá? Como que você analisa o custo dos estoques e, consequentemente, o custo ali dos produtos. Uma série bem interessante e em breve eu vou regravá-la com muito mais estrutura, claro, com outra estrutura aqui, para passar os conceitos completos. Seriam 20 aulas, tá, dessa série, era para dar umas 25 horas ali de conteúdo. Eu vou regravar, porque essa parte de custos é fundamental, tá? Entender como tudo funciona, como é o custeio de um produto, qual o impacto que a utilização da capacidade tem em um produto. E tudo isso, tá? Para quem tá aqui ouvindo e assistindo, tudo isso é o que muda a sua trajetória como profissional. Tá? Tudo isso. Saber esse bloco aí que o Vitor falou, é isso que muda a sua trajetória como profissional. Ter profundidade nisso. Saber dialogar sobre isso. Tá? É isso que muda. Aí você vai conseguir entregar resultado. Você vai entender o trabalho que você está fazendo e vai conseguir entregar resultado, argumentar sobre isso e, consequentemente, crescer profissionalmente.
Eu vou dar continuidade aqui, ó. Façam comentários aí de novo, além do Vitor e da Érica. Muito bom ouvir os comentários, ler os comentários de vocês aqui, importantíssimo. Isso ajuda demais aqui na live. E meu objetivo aqui, tá? Para quem está novo na live, é ajudar a revolucionar essa área. Porque eu passei muitos anos com carência de conhecimento nessas áreas, tá? Era difícil acessar conhecimento, tudo muito teórico. Se você pega um livro dessa área, ele é teórico, tem estatística profunda, é confuso, difícil de entender, difícil de compreender. E o meu objetivo é facilitar a vida de vocês aqui para que vocês consigam crescer com muito mais facilidade. Não tenho que pegar um livro ali de 700 páginas, tem um livro de um indiano que é A Comprehensive Approach for Production Planning. Esse é o título do livro. É Kiran, o autor. É um livro de 700 ou 800 páginas. É para você não ter que pegar um livro desse e tentar ler ele de ponta a ponta. E é muito técnico, profundo. O meu objetivo é facilitar a sua vida aqui e revolucionar o conhecimento dessas áreas. Tá? Revolucionar. O conhecimento dessas áreas está antigo ainda. Ele está muito antigo. Não passou, não foi atualizado com base na revolução dos dados. Em tudo o que aconteceu nos últimos 15 anos, o conhecimento não foi atualizado. E esse é o meu objetivo aqui, trazer o conhecimento com muito mais qualidade e muito mais atualizado, conectando, muito desgastante, exatamente, Vitor. É complexo demais, tá? Demais. E tudo que eu estou falando aqui nessa live hoje é o resumo de uma montanha de conhecimento. Peguei a parte que mais importa. É isso, é a parte que mais importa. E é claro que eu já vou partir para uma outra parte aqui do bloco conceitual, que é importante você entender isso também. Tem uma parte que eu chamo de 2Ts MP. Tá? 2Ts MP. Teoria, técnica, são os 2Ts. Metodologia e prática, MP. A teoria, junto com a técnica, colocada em prática, gera uma metodologia. O resumo é esse. Depois de erros e acertos, ao longo de muito tempo, você constrói uma metodologia e facilita aí a sua vida, facilita o seu trabalho. Isso serve para muita coisa na vida. Tá? E por que eu estou falando sobre isso? E pegando o gancho aí do comentário que o Vitor fez. Você precisa conhecer teoria e técnica em algum momento. Tá? Só que você não pode esperar isso, ter esse nível de profundidade, ficar ali 5 anos estudando ou 5 anos testando alguma coisa, porque o tempo não espera, né? O resultado que você precisa entregar não te espera. Então, o que eu oriento a fazer entende metodologia, entende um modelo que acelera a sua entrega de resultados, tá? Entenda isso, entregue resultados e depois você vai para teoria e técnica. Tá? Depois você se aprofunda. Tá? Depois você entende o que tem de mais amplo na área. Tá? Depois. Porque aí depois você tem tempo, você já está entregando o resultado, você já sabe tudo o que está acontecendo, e aí a sua vida fica muito mais fácil. Você não precisa ficar sofrendo com a falta de entrega de resultados e baixa credibilidade como profissional, sendo questionado aí o tempo todo. Então é fundamental que você entenda isso. Também falo sobre isso dentro do método e estou trazendo aqui para você. Já falei sobre AR, argumentação e resultado, fundamental. Um outro ponto que eu fiz uma live só sobre isso, tá? Faz algum tempo, uma live só sobre isso, sobre os 6 pilares do planejamento, do supply planning, dos 4 blocos ali do planejamento, tem 6 pilares, tá? E eu respondo também no Stories várias vezes com base nesses 6 pilares, porque noto? Não entendi, o Igor, o que você colocou aí? Me explica melhor esse noto. Com base nesses 6 pilares, eu fiz uma live só com base nesses 6 pilares, eu respondo no Stories com base nesses 6 pilares também, porque além de resultado, tem uma parte comportamental que você precisa desenvolver. Nunca é só sobre resultado, tá? Nunca. Não existe isso. É sobre pessoas, relações e como você trabalha isso e como você entende onde você está como profissional da área, em que ponto você está. E os 6 pilares, dependência, método, comportamento, conhecimento técnico, disciplina e prestação de contas. Esses são 6
pilares, tá? Do supply planning, tá? Do planejamento de produção como um todo. Dependência, você está em uma área central, você depende de outras áreas. Vou falar de forma resumida aqui os 6 pilares para conseguir fechar a live aqui no tempo. Você depende de outras áreas, coloque isso na sua cabeça. Se você depende, você tem que trabalhar de uma forma diferente, você não trabalha sozinho, você depende. Depende da produção, depende do responsável pelos estoques, depende do time comercial, depende de várias áreas. Você não está numa área isolada, você depende para tudo, absolutamente tudo. Tá? Você não produz nada aí. Tá? Você produz conhecimento, mas você depende de todas as outras áreas. É importante você ter esta mentalidade de dependência, porque se você depende de alguém, tá? Você tem que entender que, dependendo da forma que você trata, que você argumenta, essa dependência ela é quebrada. Então, cuidado. E aí aqui eu não posso entrar em personalidades, tipo de pessoa, forma de falar, não é esse o ponto que eu estou falando, é você entender que existe uma dependência. Segundo ponto, método. Isso faz parte do 2TZMP que eu já falei, mas método. Para tudo existe método, não fique batendo cabeça, tá? Sem metodologia. Para tudo existe método, para planejamento, programação e controle de produção. Para supply planning existe método também, planejamento de demanda, planejamento de estoques, para tudo existe método. Tá? Para tudo. Comportamento, terceiro ponto, a forma importa. Tá? Cuidado, a parte comportamental importa demais. Esse é o terceiro pilar. Quarto pilar, conhecimento técnico. Já falei dentro dos 2TZMP. Você tem que ter um nível de conhecimento técnico de base para você conseguir entregar resultado. Quinto, disciplina. Tá? Isso é muito básico, mas... sabe o que realmente entrega resultado nessa área? Nestas áreas? Sabe o que realmente entrega resultado? Vou falar duas coisas. Você tem que ter metodologia primeiro, tá? Para você ter os controles. E se você chegar todos os dias, sentar ali na sua cadeira, analisar o que foi produzido, o que foi consumido, o que entrou de pedido de venda, o material que foi comprado, e todos os dias você analisar isso e reorganizar o seu planejamento, e todo dia você faz a mesma coisa, do mesmo jeito, essa disciplina entrega muito resultado. Mas muito resultado. É isso que faz a diferença. Só que aí você tem que ter método para fazer isso direito. Senão você fica perdido. Dependendo do momento que você chega numa operação, você passa a trabalhar menos em horas. Naquilo que é execução mesmo ali. Tá? Eu já cheguei a trabalhar 2 horas por dia, 3 horas por dia. E você deve achar um absurdo isso. Mas a minha rotina de execução era essa. Isso... 18 anos atrás, tá? 19 anos atrás, 20 anos atrás. Eu chegava, tinha método, tinha os controles estabelecidos e olhava tudo. Tinha uma sequência ali, avaliava tudo, replanejava, reorganizava e o trabalho estava feito. Funcionava super bem. E claro que depois eu ia conversar com o time de manutenção, conversar com a fábrica, conversar com o time de processos, conversar com o comercial, entender o que estava acontecendo, falar com algum cliente. Tá claro que depois eu fazia outras coisas, mas o processo de planejamento demorava 2, 3 horas todos os dias. Esse era o trabalho efetivo porque tinha disciplina e tinha método funcionando. Garanto que funciona, tá? Garanto. E sexto pilar, prestação de contas. Dado que você depende das áreas, você precisa prestar contas. O que é prestar contas? Explicar o que está acontecendo, falar por que você tomou uma decisão. É ter entender sobre comportamento, influência e liderança. Tá? Eu falo sobre esses 3 pontos. Tá? É entender sobre isso. A prestação de contas é sobre entender sobre comportamento, influência e liderança. É o CIO. Por quê? Porque dependendo da forma que você argumenta com outra área, você consegue influenciá-la a seguir em um caminho. Tá? E uma das formas de influenciar é você colher a opinião da outra pessoa de forma íntegra, tá? Isso tem que ter integridade, porque o ser humano lê falta de integridade, tá? Naturalmente lê nas suas microexpressões que você não está sendo verdadeiro. Então, é importante que é um processo íntegro, fundamental, e a partir do momento que a outra pessoa percebe que ela está contribuindo, tá? Genuinamente com o que você quer fazer, aí você prestou conta da forma correta.
tá? Então é importantíssimo que você tenha isso em mente, que você entenda isso, e eu falo com muito mais profundidade sobre isso. Então esses foram os 6 pilares do planejamento. Deixa eu falar aqui, pegar os comentários e que o Vitor falou, muita verdade, Igor, as pessoas ficam cegas com eficiência, mas não entendem o quanto está custando essa eficiência. Às vezes, ser eficaz está longe das eficiências, teoria das restrições. Ótimo ponto, Vitor. Excelente ponto. Teoria das restrições é ótimo, o livro A Meta. Acho que você está lendo esse livro, se eu não me engano. Você comentou sobre isso. Esse livro é fantástico, aliás, fazer o merchan do livro aqui. Quem trabalha em supply planning, leia o livro A Meta, melhor livro que tem, é um romance. Teoria das restrições de ponta a ponta, fala sobre um gestor de uma fábrica que está passando por vários problemas e precisa resolver os problemas ali que ele está enfrentando. É um livro fantástico, tá? Fantástico mesmo. Quando eu comecei a ler esse livro, eu não conseguia parar de ler, literalmente, não conseguia parar de ler. E eu li esse livro há... Nossa, faz tempo, deve ter uns 15 anos aí, mais ou menos, 15, 14 anos, alguma coisa assim. Preciso ler o novo lá da capinha azul. Estava numa livraria outro dia, eu vi o livro lá na livraria, coloquei até foto no stories do livro A Meta. E mais um ponto, tá? Deixa eu ver que horas são. 8h23. Mais um ponto, níveis de profissional. Também falo sobre isso. Eu falo sobre isso nas aulas do YouTube. Aliás, em breve eu volto com as aulas do YouTube, tá? A aula é diferente da live. A aula no YouTube dá para você explicar com mais profundidade, com mais detalhes, temas mais técnicos. Em breve vou voltar com as aulas no YouTube. E aproveitando aqui que estão todos aqui, hoje oficialmente eu estou reiniciando as lives de domingo a quinta. Então, hoje tem live. Segunda, terça, quarta e quinta tem live. A partir de amanhã eu começo a rodar anúncio para avisar toda a base de seguidores que tem live e vamos fazer essa audiência das lives aqui crescer cada vez mais. Compartilhem aí com outras pessoas também para que elas participem aqui, contribuam. É sempre importante, importante, né? É sempre bom e produtivo quando tem comentários aqui, quando várias pessoas participam. E eu ia falar dos níveis de profissional. E daqui a pouco eu fecho aqui o que eu ia falar. É também importante que você entenda em qual nível você está como profissional. E eu separo em 5 níveis, tá? Primeiro nível é o clássico caiu de paraquedas, tá? Tem muita gente de planejamento de produção que caiu de paraquedas na área, que vinha do chão de fábrica, de alguma outra área ali, caiu de paraquedas. Eu caí de paraquedas. Eu era auxiliar de embalagem, tá? Então eu era o auxiliar do operador de máquina, tá? Não era nem operador de máquina lá no começo da minha carreira. Era auxiliar de embalagem. Eu caí de paraquedas na área, parei o dono da... Eu lembro que eu entrei na faculdade, aí eu parei o dono da empresa, era uma empresa pequena, parei o dono no corredor para pedir uma oportunidade, porque eu trabalhava de segunda a sábado, e eu ia a sábado e eu teria aulas aos sábados na faculdade, eu não ia ter como... eu precisava trabalhar, então não ia ter como parar de trabalhar. E aí eu pedi uma oportunidade, foi aí que surgiu a oportunidade no planejamento de produção. Enfim, história longa, estou encurtando aqui, mas eu caí de paraquedas. Eu fui esse profissional que caiu de paraquedas na área. E tem muita gente que caiu de paraquedas. Se tem alguém aqui na live que caiu de paraquedas, manda aí, eu caí de paraquedas, porque é interessante ouvir essas histórias aí. Aí depois de cair de paraquedas, você tem o iniciante. O iniciante, ele está pensando em entrar na área, tá? Talvez tenha gente aqui na live que está pensando em entrar na área. Você é um iniciante. Primeiro ponto. Primeiro ponto não. Segundo perfil de profissional. Terceiro, o aprendiz. O aprendiz é aquele que caiu de paraquedas e começou a estudar a área. Então ele está aprendendo. O quarto é o profissional e o quinto é o mestre. Qual que é a diferença? Tem os primeiros níveis ali, mas qual que é a diferença entre um profissional da área e um mestre da área? O profissional da área, ele consegue operar bem um tipo de operação. Um tipo. Então, é um modelo de negócio, um modelo de transformação, um modelo de movimentação, uma forma e técnica de proteção com estoque. Então, ele consegue operar um tipo ali muito bem. Mas se ele vai para outro tipo de operação, aí ele não consegue fazer isso direito. Eu já passei por isso, tá? Muitos anos atrás, eu era um profissional da área, operava muito bem em um tipo de operação, fui para outro. Foi um caos, tá? Foi um caos, porque eu era profissional, não era mestre, não entendia outros tipos de operação, e foi aí que eu fui atrás de conhecimento para eu conseguir entender como funcionava outros tipos de operação. Então é importante que você tenha isso, tá, em mente.
E eu vou falar uma última parte aqui para fechar, porque eu tinha separado esse assunto para falar. É importante que você pegue essa parte também aqui. E isso faz parte de níveis de profissional, faz parte de entendimento de modelo de negócio, modelo de transformação, modelo de movimentação, formas e técnicas de proteção com estoque. Você precisa saber como diagnosticar uma operação. Fundamental que você olhe uma operação e entenda o que está acontecendo. E para diagnosticar, você tem que ter vou falar duas palavras em inglês aqui, tá? Você tem duas palavras. Uma, você tem que ter um framework e um playbook. Eu odeio palavra em inglês, eu estou falando só para brincar aqui. Mas você tem que ter um passo a passo para você diagnosticar. Isso é um framework e um playbook, então um passo a passo. Para diagnosticar uma operação e para saber que ponto você está. E aí, dentro da metodologia, para cada módulo, você tem um diagnóstico ali que você vai construindo. E, de novo, não estou vendendo metodologia, que não é esse o objetivo. O objetivo aqui é te explicar que é importante diagnosticar e é importante você ter um passo a passo para você construir o diagnóstico. É fundamental. E, principalmente, ter alguém te apoiando se existe um passo a passo. Dentro da metodologia, você tem apoio, tem um e-mail de suporte, você consegue mandar dúvidas e o time sempre responde para te direcionar ali, principalmente no seu processo de diagnóstico. E no processo de diagnóstico, você constrói o que eu chamo de quadrante LBP. E aí você posiciona a sua operação em qualidade da execução, que está no eixo vertical, e nível de complexidade, que está no eixo horizontal. Por que é importante você fazer isso? Porque se você tem uma operação que ela tem um nível de complexidade muito alto, tá? Primeiro passo que você precisa fazer é quebrar essa operação em pedacinhos menos complexos. E aí você tem ali 3, 4, 5 quadrantes em pedacinhos menos complexos, para depois você pegar essa parte ali menos complexa e levar para outro nível de execução, outra qualidade de execução. E aí tem toda uma sequência para você poder construir esse quadrante LBP. Eu queria falar só sobre a parte de diagnóstico aqui, vou pegar os comentários e daqui a pouco eu fecho. Primeiro, a Mali. É Mali? Acho que é Mali, né? Boa noite, eu sou a que caiu de paraquedas, estou iniciando o processo de conhecimento. Ótimo, muito bom você estar aqui. E meu objetivo é facilitar o conhecimento, tá? Então, obrigado por acompanhar aqui. Espero estar ajudando e facilitando aí a sua jornada. Esse é o objetivo. Passei por muita dificuldade lá atrás em busca de conhecimento e não quero que você passe por isso também. Por isso que eu estou aqui, é como um propósito, tá? Por isso que eu estou aqui. E então, super bem-vinda, tá? E a Érica falou, eu trabalhava como líder em um setor de embalagem e o senhor que fazia o PCP da fábrica nessa época se aposentou e me indicou para a vaga. Eu nem sabia o que queria dizer a sigla, mas encarei. Ótimo ponto, Érica. Mais uma que caiu de paraquedas aí. Ótimo. É muito clássico, tá? Ter pessoas que caíram de paraquedas nessa área. É normal e aproveitem essa oportunidade, tá? Eu falo, inclusive eu rodei um anúncio um tempo atrás falando que oportunidade oculta no supply planning, no PCP, né? Eu falava especificamente de PCP. E aproveitem esta oportunidade porque é uma área, tá? É uma das... Eu vou falar que é a única, tá? Porque é a única. É supply planning. Que você precisa trabalhar várias disciplinas ao mesmo tempo. Tá? Você tem que ter uma capacidade analítica muito grande, esse é o primeiro ponto. Além da capacidade analítica, você precisa ter capacidade de análise dinâmica. O que é isso? Tá? Você analisar tirando uma fotografia de algum conjunto de dados é uma coisa. Preciso mudar a precificação de um portfólio de produtos. Você tira uma fotografia, entende a rentabilidade, entende rateio, tudo o que está acontecendo, aí você vai lá e muda. Isso é uma fotografia. Mas no supply planning, planejamento de recursos como um todo, você precisa ter a capacidade de fazer análise dinâmica, porque tudo muda o tempo todo. Então você tem que cruzar dados de uma forma diferente o tempo todo. Então é análise de dados dinâmica, tá? É muito difícil fazer isso e aproveite esta oportunidade de aprendizado nessa área. Segundo ponto, que ao mesmo tempo que você está lidando com dados, você tem que ter uma capacidade de comunicação muito forte.
É difícil encontrar uma pessoa que consiga ter essas duas coisas ao mesmo tempo. É muito difícil. E é fundamental que você trabalhe essas duas coisas. E você está no centro da operação. Aproveite esta oportunidade. E no centro com muita capacidade e liberdade para construir resultado. Você consegue mover alavancas ali que mudam completamente uma operação. Aproveitem essa oportunidade, tá? E me peçam ajuda também. E Vitor comentou, para mim, a grande virtude do profissional é ser curioso. A partir disso, vai se formando um conhecimento da cadeia e depois é tempo e profundidade, assim sai do profissional e vai para frente, vai para o mestre, né? Exatamente, o Vitor, exatamente. Porque a partir do momento que você entende como uma operação funciona, você já compreendeu todos os conceitos. Tá? Todas as bases, você já entende tudo que está acontecendo. Você já conhece os 4 blocos do planejamento, já conhece sobre H2G, você já entende tudo, tá? Tudo que está acontecendo. E aí depois, para você pegar o bloco conceitual que eu falei, que é modelo de negócio, modelo de transformação, modelo de movimentação e formas e técnicas de proteção com estoques, você pegou isso, aí você já entende que, opa, então tem outro modelo de operação aqui, isso é diferente, isso eu trabalho desse jeito. Aí você pega essa parte. Aí depois você vai para o outro ponto que você falou, Vitor. Você deu o exemplo de custos, né? Mas vai além de custos, vai para outras coisas. Aí você tem mais uma base que você trabalha também, que você aprende. Composição de custos, formação de custos. E aí você que é líder, né? Gestão de... Aí, líder, né? CIO, né? Comunicação, influência e liderança, que é outra coisa que você tem que aprender e desenvolver. Muito bom. Érica falando aí também, tenho buscado uma forma de me aperfeiçoar, mas, como você mesmo disse, a dificuldade é grande de encontrar materiais de ensino que sejam viáveis. E a Érica também comentou, estou gostando muito das lições e também de seus vídeos no YouTube, lives. Ótimo, Érica. E para a Érica saber e para todos saberem aqui também. Agora eu estou entrando na onda de produzir muito mais conteúdo, então vou fazer lives aqui de domingo, segunda, terça, quarta e quinta, sempre às 7h30 da noite. E falando de temas aqui mais fáceis, tá? Mais palpáveis, tá? Que são fáceis de absorver aqui numa live, porque a live, a tela é pequena, enfim, não dá para ter tanta profundidade. E em breve eu anuncio as datas que eu volto com as aulas no YouTube. E aula no YouTube dá para você ter ali a lousa do lado, a telinha do lado, para acompanhar, dá para ter muito mais profundidade, dá para desenvolver um assunto com muito mais clareza, com muito mais detalhes do que aqui na live. Então, aguardem, tá? Em breve divulgo aí sobre as aulas no YouTube. E se tiverem dúvidas, tá? Antes de falar se tiverem dúvidas, tá? Vou aproveitar aqui. O meu propósito, o meu objetivo é revolucionar o conhecimento dessa área. Tá? Esse é o objetivo, é por isso que eu estou aqui. E o que é revolucionar o conhecimento? É ter um conhecimento de qualidade e acessível. Essas duas coisas. Porque conhecimento de qualidade, teoria de qualidade, você até encontra fora do Brasil. Tá? Custando 17 mil reais, 20 mil reais. Uma formação ali teórica. Então, qualidade até existe, mas é inacessível do ponto de vista do idioma e do preço. Então, o meu objetivo é que tenha qualidade e seja acessível. Primeiro passo que eu dei foi lançar o método LBP, lista, base, painel, para planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, estoques. Engloba todas essas áreas, engloba tudo o que eu falei aqui e muito mais. Tá? Então, esse foi o primeiro passo e em breve terão outras coisas dentro do método e fora do método também, sempre acessíveis. Tá? Esse é o meu objetivo, ajudar vocês aí nessas áreas e ajudar vocês a se desenvolverem, crescerem, entregarem resultado, porque estas áreas conseguem entregar muito resultado. Vocês têm uma alavanca na mão, é surreal, tá? A possibilidade que tem na mão, nas suas mãos aí de entregar resultado. Uma coisa que você move ali do jeito certo, você evita um investimento que a empresa ia fazer errado. Uma pequena coisa. Ok? Então, amanhã, live, compartilhem com outras pessoas, tragam outras pessoas aqui para a live, fica um pedido de ajuda, tá? Tragam outras pessoas, compartilhem com outros profissionais, compartilhem no LinkedIn também, tá? O LinkedIn tem muito profissional de planejamento, compartilhem lá, porque a gente tem que encher essa live aqui, em breve ter 1000 pessoas aqui. Tá? Tem
400 mil profissionais dessas áreas no Brasil, tá? 400 mil. Se a gente abre um pouco mais o leque e vai para um pedaço de fábrica e um pedaço de compras, tem 1 milhão de profissionais. Vamos colocar 100 pessoas aqui nessa live, 1.000 pessoas nessa live. Pedido de ajuda aí para vocês. E um abraço, tá? Vou finalizando aqui. E eu sempre finalizo com o seguinte, tá? Coloquem uma palavra aí, o que resume esta live. Não é um elogio, é uma palavra, tá? Qual o resumo dessa live para você? O que mudou na sua vida nessa live? Coloque uma palavra aí. Vou esperar um pouquinho. Eu estou esperando aqui, vocês estão vendo que eu estou ficando careca, né? Eu já tô assumindo a minha careca aqui. Comentem aí uma palavra só uma palavra. Começa alguém aí com uma palavra. Eu vou ficar esperando, hein? Vou fazer o silêncio aqui. O pessoal está saindo e não está colocando uma palavra aí. Ampliação. Boa, Vitor. Você abriu aí a fila das palavras. Vamos ver se mais alguém vai colocar. Se ninguém for colocar a palavra, eu vou encerrar aqui. Muito obrigado para quem acompanhou a live até aqui. Um abraço para vocês. Ótimo final de domingo, ótima semana, uma semana de muitos resultados, uma semana próspera aí para vocês. Um abraço e amanhã tem live de novo, 7h30. Até a próxima. Tchau, tchau.